Olá pessoas, sei que faz pouco tempo que eu vim aqui comentar com vocês sobre as novas mensagens da Marvel, mas a Marvel decidiu dar uma de DC no Renascimento e começar a lançar algumas mensagens depois. Esse é o caso dessas duas revistinhas que vamos comentar aqui hoje. Bom, vamos começar com um amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Pra quem não sabe, na última edição da revista anterior do Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha número 29, tivemos o fim da fase da era, por assim dizer, porque foi muito tempo que o Dan Slott ficou à frente dessa revista. E nessa aqui acabou a fase dele, né? E agora começamos a nova fase com o roteiro do Nick Spencer e a arte do Ryan Ottley. E o que tá na capa é muito o que você vai encontrar aqui dentro, né? É bem isso. Retorno às origens. O que isso quer dizer? Primeiro, vamos dar aquele resuminho da primeira edição para comentar mais a fundo sobre as coisas. A edição brasileira inclui 3 revistas. Primeiro, a Free Comic Book Day, do Homem-Aranha. Depois, Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Nessa Free Comic Book Day, nós temos um panorama curtinho e rápido da situação do Homem-Aranha e depois temos realmente a história, né? Esse pequeno panorama que a gente tem nessa Free Comic Book Day Homem-Aranha, temos começando ele e um colega procurando apartamentos. Então rolam umas porradarias com os vilões lá qualquer, o Boomerang, o Engrenagem, um pessoalzinho qualquer. E ele resolvendo tudo como sempre faz, dando piada e tal, enchendo o pessoal de esteio, blá blá blá. E essa história curtinha termina com a participação do prefeito Wilson Fisk e um dos vilões fugindo. E a revista acaba com o Peter Parker decidindo qual apartamento vai dividir com o colega e descobrindo que tem mais um inquilino a dividir o apartamento com eles, que é o vilão Boomerang. Exatamente, Peter Parker vai dividir o apartamento com o vilão dele. Agora, já pulando pra Homem-Aranha 1 de verdade, a revista se passa mais ou menos no dia a dia do Peter Parker, mostrando como tá sendo a vida dele no momento. Temos as dificuldades de morar com o Boomerang, mas não com o Boomerang como vilão, né? Não com esse negócio de vou denunciar ele, mas aí vai revelar, não sei o quê. Não, mostrando que ele é um babaca mesmo que não sabe conviver com outras pessoas no apartamento. Tipo, ele joga um videogame de tiro lá aos berros com um headset, melhor, sem headset, no microfone, gritando com coreanos ou coisa assim do tipo de madrugada, sendo que o Peter e o colega dele tem que acordar cedo pra trabalhar. Ao longo do dia acontece também uma invasão de alienígenas e, obviamente, o Peter Parker vai lá ajudar e tal. E tá em vários e vários heróis que habitam Nova York, né, que aparentemente é um local com maior concentração de heróis por metro quadrado do universo, enfrentando todos esses alienígenas que parecem os bichos lá do Half-Life. Só que tá um climão estranho com os heróis e o Homem-Aranha por conta do prefeito Wilson Fisk. Pra quem não tá ligado, o Wilson Fisk é o rei do crime, sabe? Aquele cara grandão que geralmente desenha com cabeça pequena. Acontece que ele se tornou o prefeito de Nova York e ele tá com os projetos aí pra prender os super-heróis e tal, regularizar aquela parada toda que meio que aconteceu no Guerra Civil 1 da Marvel, né? Esse negócio de meio que ir contra os vigilantes mascarados. E ele vai contra todo mundo, toda a comunidade super-heróica de Nova York, menos contra o Homem-Aranha. Ele faz questão de tentar agradar o Homem-Aranha, dar a chave da cidade pra ele, parabenizar ele pelos atos heróicos e tudo mais. E o Homem-Aranha não compra essa. Ele sempre dá uma escapada assim pra não ficar até o final dessas celebrações em homenagem a ele e tudo mais. Então ele dá um jeito de não dar confiança pro Fisk, porque ele sabe que o rei do crime é um dos maiores criminosos de Nova York. Em paralelo a essa vida super-heróica do Parker, temos o Peter sendo editor dos artigos de ciência do Clarim Diário. Em dado momento, ele, como editor de notícias científicas do Clarim Diário, vai dar uma olhada num projeto Vigia aí, e acontece que esse projeto Vigia, ele faz muito sentido no universo da Marvel, no universo de super-herói e viagens interdimensionais, coisas do tipo, que se trata de um projeto que analisa artigos acadêmicos para evitar fraudes por conta desses eventos paranormais. Paranormais, entendam, coisas que vão além da nossa normalidade, né? Além do que é mundano, né? E superpoderes são além do mundano, então são paranormais de uma forma ou de outra. Porque houve caso de garota usando um portal interdimensional para encontrar ela mesma de uma dimensão em que ela é uma gênia. E
usando da ajuda dela mesma de outra dimensão para escrever um artigo acadêmico. Teve um cara que fez um pacto com o Mephisto para passar no vestibular e coisa assim do tipo. Então, esse projeto é justamente para analisar esses nuances das coisas e averiguar se um artigo acadêmico, uma prova de mestrado ou coisa assim do tipo realmente é válida. E ela vai pegar... E a mulher que está apresentando esse projeto, né, esse programa lá, chama quem para testar? O Parker. O Parker, ele sobe no palco assim meio tipo, vai pedir pra fazer um comentário, e não, ela começa a analisar o projeto de mestrado dele. E aí você já se liga, né, que o projeto de mestrado dele aconteceu numa fase conturbada da vida dele. Essa fase. E, obviamente, o programa vê que o mestrado de doutorado dele tem a ver com o Dr. Octopus, então todo o progresso acadêmico dele, né, todo o mestrado dele é dado como fraude e ele perde tudo. Ele perde todas as credenciais e tudo mais. E junto com isso, o Clarim Diário não pode deixar que o editor de ciências não tenha credibilidade. Então eles simplesmente demitem o Parker. E aí nós voltamos ao início da história com ele procurando emprego com um colega do Clarim Diário pra conseguir ter onde cair duro e dormir, né? Logo após isso nós temos ele tendo que lidar com esse grande baque que foi perder o emprego e contar pra Mary Jane. A Mary Jane ri, né, faz aquela parada, nossa, Peter, sua vida é ferrada, né, aposto que você tem alguma coisa a ver com essas suas coisas de super-herói e tudo mais e tal, mas calma que isso tudo vai resolver, não sei o que e tal. E resumindo, a Mary Jane tá no espírito de tamo junto. E ele vai contar também pra outra mulher importante da vida dele, que é a Tia May. E... bom, digamos que ela já sabia disso, né? Ela pôs um alarme no celular pra toda vez que saísse uma notícia com o nome do Peter Parker e... cara, o diálogo dela com o Peter é pesado, você fica triste por ele, ainda mais por ele não ter culpa do que aconteceu, né? E ainda mais em contraponto com a Mary Jane, né? Que ela fica toda tamo junto, enquanto que a Tia May é só decepção total. Isso tudo acontecendo enquanto tá rolando a invasão, tá? Isso tudo foi só o Homem-Aranha recapitulando todas as coisas dos últimos dias dele, enquanto tá lutando com os outros heróis da Terra na invasão em Nova York. Aí ele começa a conversar com o pessoal, ver o climão que tá acontecendo por causa do Fisk, né? E aí ele resolve a invasão, porque na verdade era só o Mistério usando mini robôs e projeções a laser e tudo mais pra simular uma invasão. E ele prende o Mistério e vida que segue. A segunda edição começa com o Mistério no tribunal e tal, tem uma parada lá com outro vilão que vai começar a aparecer, enquanto que o Peter Parker não está sozinho na jornada de botar a vida dele de volta aos eixos, porque todo mundo da universidade onde ele se formou, né, onde fez mestrado, tá contra ele, fala que é pra caçar mesmo as credenciais dele e tudo mais, menos uma pessoa, Kurt Connors, o Lagarto, que tá dando aula na universidade como Lagarto. Então ele tá mantendo a sanidade, mesmo como vilão Lagarto. Ele explica pro Parker que ele já não é mais o Lagarto e tal, como antes ele tá num projeto lá pra voltar a ser humano e tudo mais, por causa dos microchips e tal, que permite ele voltar a ser humano de vez em quando e tal. Mas o importante é que ele mantém a sanidade, mesmo como Lagarto, por isso ele consegue dar aula na universidade, sem perder a credibilidade e tudo mais. E ele decide ajudar o Parker justamente porque o Parker ajudou ele várias vezes, mesmo sendo Lagarto e tudo mais. Então ele se retribui o favor e ajudar o Parker a recuperar a credibilidade como cientista. Ele começa a explicar sobre esse projeto para recuperar a sanidade e tudo mais, e enquanto dois vilões atacam a universidade e tal, e o Homem-Aranha começa a agir, né, começa a salvar o pessoal e tal, e a revista termina com o Peter Parker sendo levantado do chão pelo Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha estica a mão assim e puxa o Peter Parker do chão, então temos o Peter Parker de frente com o Homem-Aranha. Tá certo que a gente já viu isso lá até na fase das indústrias Parker, em que o Gatuno começou a agir como Homem-Aranha por um tempo, né? A parada do Webware e tal. Mas vamos ver como isso vai ser desenvolvido nas próximas edições, né? Cara, a revista é muito legal. Depois do Homem de Ferro, é que mais me intrigou, né, pra continuar lendo. A única coisa que me desmotivou demais a continuar lendo é o preço, porque, tá certo, ela é bem mais grossa que as outras mensagens da Marvel, né? Tipo, temos aqui o Homem-Aranha e o Capitão América, pra você ver a comparação, né? Capitão América é bem mais fininho que o Homem-Aranha, né? Vocês estão vendo aqui. Mas, ainda assim, cara, R$14 uma mensal é complicado. Então,
provavelmente eu não vou acompanhar o Homem-Aranha, né? Vou ter que escolher qual da Marvel acompanhar e Homem de Forma me intrigou mais que essa aqui. Percebemos que, mesmo aquela comparação que eu fiz lá no primeiro vídeo de mensagens da Marvel desse ano, essa do Homem-Aranha, ela te prende por conta dos novos elementos que são introduzidos, né? Ele divide apartamento com o vilão, essa parada do prefeito rei do crime, o Kurt Connors tendo que voltar a dar aula e o Peter Parker recuperar a parada. Então são vários conceitos que são introduzidos e que te intrigam a continuar lendo. Se eu comentei naquele vídeo que tem outra forma de começar a te intrigar, a te manter lendo uma história, Capitão América não faz isso. Capitão América, ele vai por uma terceira via, e é uma via que eles tentam te fazer ler a revista, mas não conseguem. Cara, eu já li muita tranqueira na minha vida, de verdade. Isso acontece, né? Volta e meia você tá lendo alguma coisa e acaba chegando no meio da tranqueira. Mas, cara, isso aqui é tranqueira num nível. Tá, vamos ser sinceros, não é tão tranqueira assim, né? Óbvio que tem muita coisa pior. E algumas que eu paguei até mais caro que isso, né? Mas vamos lá. Eu era uma pessoa que não gostava do Capitão América. De verdade. Eu não gostava dele, eu achava que ele era o que a maioria das pessoas leigas em quadrinhos, e algumas até aprofundadas acreditam que é ele ser só um símbolo americano, né? Um símbolo estadunidense do imperialismo e tal, um grande tapa nas costas do povo estadunidense em si mesmo, né? Falar, olha como nós somos legais, olha como nós somos maravilhosos, olha como nós somos incríveis. E por muito tempo eu acreditei nisso, né? Até que vendo os filmes da Marvel eu entendi a ideologia do Capitão América, né? Eu entendi a visão dele de mundo e a graça do personagem, que é ele luta por ideais que no início ele acreditava que a nação dele representava, mas com o tempo ele percebeu que não, que a nação dele não representa mais isso, e é por isso que ele às vezes larga a nação e tal, vira nômade, para de representar o país e tudo mais. E eu comecei a ver a graça nisso, e aí eu pensei, pô, se a Marvel tá se esforçando pra nos filmes ele não ser tão estadunidense assim, e ser mais, digamos, globalizado, talvez a revista valha a pena, né? Eu quero ver esse cara que luta por ideais, né? Que luta por igualdade e justiça de verdade, mesmo fora da América. E aí eu fui, crente de que ia ser isso, e não foi o que eu achei aqui. Cara, se você não sabe, houve um evento bem recente na Marvel, né? Chamado Império Secreto. E teve polêmica e tudo mais, porque o Capitão América tinha virado a Hydra e blá 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 blá. Resumindo a história, o Capitão América foi o personagem mais impactado por essa saga, por esse arco, né? Por essa minissérie. E isso impacta muito na revista dele, porque você fica muito perdido e muito confuso de verdade lendo isso aqui. A história começa já na metade, com um protesto entre o pessoal pró-Hydra e o pessoal contra a Hydra. E no meio dessa confusão, né, desse protesto de um lado do outro, né, desce um cara com a bandeira dos Estados Unidos literalmente pintada na cara, com a metralhadora, e começa a atirar em todo mundo. E aí você começa a achar que vai ter uma crítica, né, sobre a política estadunidense de expansionismo e imperialismo histórico, né, de chegar nos outros lugares na base da metralhadora e dominar os outros países. Mas na realidade ele acaba criticando muito mais o anonimato dos heróis, né? Porque esses caras ficam só falando sobre os soldados que morrem anônimos e que são esquecidos no deserto e não sei o quê. E falando sobre isso, de heróis esquecidos e tal. Então ele começa a engatilhar uma crítica sobre a política dos Estados Unidos de dominar os países na base da liberdade armada, né, de espalhar a liberdade de 60 gigatons, só que na realidade acaba criticando outra coisa que faz muito mais a ver só pro povo estadunidense no momento, né. Enquanto tudo isso acontece, todo esse negócio dos caras invadindo, saindo atirando e o capitão se metendo no meio, tem uma trama na Rússia que não faz sentido nenhum nessa história, né. Faz sentido se você acompanhou o Império Secreto e tudo mais, né, que não foi o meu caso. Então você fica perdido, e essa trama na Rússia parece que não vai a lugar nenhum, ou só vai a algum lugar daqui a 5 edições, sei lá. Tem também o Buck largado no meio dessa história, ajudando o Capitão América, mas não serviu de muita coisa.
E várias coisas nessa revista me incomodaram, né? Tudo que me agradou no Capitão América dos filmes não me agradou aqui nessa revista, que é ele não ser tão americanizado desse jeito, né? E aqui nessa revista ele é absolutamente estadunidense, né? Tipo, ele fala toda hora do sonho, né? Ai, é difícil manter o sonho, é difícil lutar pelo sonho. Se você não tá ligado, esse sonho é o sonho americano, né? Essa parada de American Way of Life e tudo mais, que é um nojo. Também tem muito a ver dele lutar pelo país. Tem uma hora que ele salva um garoto do tiroteio e fala: você foi muito corajoso, continue desse jeito pelo seu pai, pelas pessoas ao seu redor e pelo nosso país, não sei o que e tal. E tudo isso me incomodou muito mesmo. E no final ele ainda manda uma que, mano do céu, todas as outras podem ser só ficar olhando o próprio umbigo dos Estados Unidos, né? Mas essa no final, é muito eles falando: como é difícil ser americano. Porque ele manda essa. Ele fala, a dificuldade que é ser... Não, peraí, eu vou ler aqui exatamente o que ele fala pra não dar margem pra erro pra vocês, tá? Como é difícil ser verdadeiramente americano. Cara, que dificuldade tem em ser americano? Sério, qual é a dificuldade? Você exporta tudo que vocês produzem para outros países, basicamente dominam outros países também, né? Se metem em guerras que não são chamados, e ainda ficam se chamando de América, sendo que vocês não são América. América é um continente, vocês acham como se fosse a porra de um país. Então, na realidade, esse quadrinho aqui foi só pra me estressar, né? Pra me fazer ter mais raiva do que eu já tenho dos Estados Unidos, né? E... cara, o pior é que quando eu li esse textinho, né? Essa mensagem do editorial que a Panini bota nos quadrinhos, né? Ele fala sobre o roteirista, né? Que é o Ta-Nehisi Coates, que por esse nome eu jurava que não era estadunidense, mas ele é. E o Neil Francis Yu, que a arte dele é legal e tal, mas o roteiro é tão... Deus abençoe a América, que não tem condição, sério. Não vou pagar de jeito nenhum R$10 pra ficar olhando o quadrinho e não ler o que ele escreve e ainda ter que pagar isso aqui. Capitão América na frente dos navios na Segunda Guerra e da frota e tudo mais. E pagando de bom moço. Então, basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Essas são as primeiras impressões de Espetacular Homem-Aranha e Capitão América. Cara, eu acompanharia Espetacular Homem-Aranha se não fosse tão caro. Sério mesmo. E Capitão América não foi dessa vez. Bom, eu vejo você no próximo vídeo e falou!